Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Em João, capítulo 8, versículo 7, diz assim, João, capítulo 8, versículo 7, diz assim: E, como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amém? A primeira pedra. Este é o título desta mensagem. A primeira pedra. Queridos irmãos, queridos amigos, em João, capítulo 8, encontramos a narração de um fato que é do conhecimento de todos nós. O relato bíblico diz que uma mulher foi flagrada no ato do adultério. Era de manhã cedo. E uma pequena multidão estava na praia, ouvindo os ensinamentos de Jesus. De repente chegou uma outra multidão, trazendo uma mulher assustada, aterrorizada seria o termo mais correto. E ela foi jogada aos pés de Jesus. Queridos irmãos, desta narrativa, nós vamos destacar 3 situações para nossa meditação. A primeira situação, a maldade do ser humano. Irmãos, está comprovado que os seres humanos são maus. São péssimos, ou melhor, são horríveis. Nós somos horríveis, meus irmãos. Existem 2 elementos que podemos observar nessa situação. De um lado, a multidão que queria se divertir às custas da vida daquela mulher. E de outro lado, os escribas e fariseus que queriam colocar Jesus num beco sem saída. Pois se Jesus tivesse concordado com a execução da mulher, então o seu ministério de amor seria uma farsa. Por outro lado, se Jesus determinasse o perdão daquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, o que não poderia ocorrer de forma alguma, uma vez que ele próprio já afirmara que não viera para revogar a lei de Moisés, mas sim para cumpri-la. Que situação, meus irmãos. Que situação. Queridos irmãos, queridos amigos, nós, seres humanos, somos naturalmente propensos a extravasar a nossa frustração e a nossa infelicidade sobre pessoas que nada têm a ver com o nosso sofrimento. Isso é comum acontecer nos nossos dias. Não é verdade? Segunda situação, a reta
justiça de Deus. No entanto, Jesus esperou mais alguns minutos até que a multidão armada com as pedras exigiu de Jesus uma posição, um pronunciamento, uma decisão, uma sentença. Pois até então, Jesus estava abaixado, escrevendo com o dedo na terra. Daí, Jesus se levantou e disse uma coisa que ninguém esperava. Ele não disse sim, ele não disse não. Mas a sua resposta não poderia ter sido mais dura, mais eficaz, mais cortante e penetrante. Aquele que não tem pecados, seja o primeiro a atirar a pedra. Essa foi a resposta de Jesus. Aquele que não tem pecados, seja o primeiro a atirar a pedra. Irmãos, a Bíblia diz que aos poucos a multidão se dispersou. Todos foram para suas casas, acusados pela própria consciência, deixando a mulher e Jesus sozinhos. Observe, meus irmãos, que Jesus não disse: quem não é adúltero, atire a primeira pedra, dando a entender que os que não eram adúlteros poderiam condenar aquela mulher. Não. A exigência, o requisito, a habilitação exigida por Jesus para que alguém pudesse condenar aquela mulher era uma condição intransponível: não ter pecados. Essa era a condição: não ter pecados. Isso quer dizer, meus irmãos, não ter nenhum pecado. Para evitar algum entendimento adverso, Jesus disse: quem não tem pecados, incluindo qualquer tipo de pecado. Terceira situação: a justiça do homem é falha. Não obstante a isso, meus irmãos, infelizmente, todos nós pensamos que podemos atirar pedras sobre aqueles que cometem os pecados que nós não cometemos. Isto é, pensamos que podemos condenar os adúlteros porque nós não cometemos adultério. Pensamos que podemos condenar os ladrões porque nós não roubamos. E assim sucessivamente. Infelizmente, olhamos apenas para os pecados dos outros e nos julgamos melhores do que eles. Irmãos, quando nós condenamos alguém, queremos dizer que nós somos melhores do que as pessoas que condenamos.
algum de nós, com toda sinceridade, pode olhar para os céus e reivindicar, requerer, exigir alguma coisa de Deus, fundamentada em nossa própria santidade e pureza? É uma pergunta para cada um de nós, meus irmãos. Nós estamos aptos a fazer isso? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Todos nós cometemos pecados. Lembrem-se que pecado não é somente matar, roubar e estuprar, como muitos pensam. Mas pecado, meus queridos, é tudo aquilo que fere, que ofende, que magoa e entristece o coração do Espírito de Deus. Portanto, querido irmão, querido amigo, você pode dizer que não tem pecados para poder condenar quem tem pecados? Veja bem, o fato de você não ter cometido o mesmo pecado de quem você quer condenar, isso não autoriza você a condenar ninguém, ainda mais se o pecador for você mesmo. Isso quer dizer que não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o que importa mesmo, meus queridos irmãos, queridos amigos, é se nós cremos ou não na misericórdia, no perdão, na regeneração e no amor do nosso Deus. É por tudo isso, queridos irmãos, queridos amigos, que nenhum de nós tem o direito de julgar e nem de condenar ninguém por esse ou por aquele pecado. Pois o ensinamento de Jesus deixou claro que todos nós temos pecados. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso, antes de querermos julgar ou condenar alguém. Amém? E que Deus assim nos abençoe.